para a glória do nome de Deus, Pai. Glória a Deus. Ela machuriando com mané. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, antigamente o sacrifício era feito por animais. Os animais, eles agem por instinto. O ser humano age pelo intelecto, pela razão. Se um animal daquele soubesse que quando estavam levando para ele era para ser imolado, para ser morto, por quem não valia nada, eu duvido que ele ia. Se perguntasse para ele, você vai? Aí ele perguntasse para você, vai fazer o quê? Não, você vai morrer para cobrir o pecado daquele cidadão ali, que daqui a 1 mês ou 2 meses vai voltar aqui de novo. Com certeza, pastor João, ele ia dizer, vou não. Mas Jesus já sabia. Jesus te entendia. Jesus me entendia. Ele disse, eu vou assim mesmo. Eu vou assim mesmo. Eu vou pagar o preço por ele. Eu vou pagar o preço por ela. Eu vou pagar esse preço. Ele experimentou a minha natureza e disse, natureza fraca, mas eu venci. E ele disse para os seus discípulos lá no Getsemane, vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele sabia, ele te entende, ele te compreende, ele sabe que nós somos pecadores por natureza. É por isso que esse amor ágape, ele é assim. Jesus me ama desavergonhadamente. Jesus me ama e não tem vergonha nenhuma de me amar. Olha para o teu irmão e diga para ele, Jesus te ama do jeitinho que você é. Oh, querido Jesus, ele experimentou esta natureza, ele sabe o que é essa natureza. Ele sabe qual é as nossas deficiências. Ele sabe o que você precisa agora. Ele sabe o que você depende agora. Ele sabe, ele te conhece, meu irmão. Oh, aleluias. Aleluias. A terceira coisa que me chamou a atenção nesse versículo, meu irmão, é que ele experimentou a nossa natureza e experimentou uma coisa que nós não estávamos preparados para experimentar, que era a morte. E ele diz assim, na continuação desse versículo 14, para que por sua morte destruísse o poder da morte, a saber o diabo, e libertasse todos os que estavam escravizados por toda a vida por causa do medo da morte. Porque para aqueles daquela época, morrer era o fim. Morrer é como se não tivesse mais expectativa nenhuma. Jesus morre, vence a morte. E depois que ele venceu a morte, ele ressuscita. Ele toma a chave do inferno e da morte da mão de Satanás. E diz para Satanás, a partir de hoje, só morre se eu quiser que morra. A partir de agora, tu não mata mais ninguém. Só mata se eu deixar. E eu quero te dizer uma coisa, entenda isso. Deus te entende e ele te libertou. E você só vai morrer, meu querido, se Deus quiser que você morra. Se não quiser, tu não morre. É por isso que quando nós saímos, né, pastor, nós chegamos assim, Senhor, guarda-me nessa estrada. Me guarda. Me guarda. Quantos acidentes que acontecem aí, o carro, quando você olha assim, parece que eu olho de longe assim, não tem ninguém aí. Aí só o cidadão lá, inteirão, nem um arranhão. Aí alguém pergunta assim, mas como? É porque Jesus me guardou. Porque não está na tua hora. Querido, quantas das vezes você tem dito assim, Senhor, está igual lá o nosso irmão Elias, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais viver, eu não aguento mais. Ei, você só vai o dia que Deus quiser que você vá, porque enquanto isso, existe obra a ser feita neste lugar, e Deus está contando conosco, Deus está contando contigo, Deus está contando com esta igreja. Eu me lembro do meu sogro. Se falar de Rio de Janeiro é complicado, né? Meu sogro saiu de manhã num carro, colocou o carro de ré na rua, chega um marginal e coloca um revólver na cabeça dele e diz assim, ou você dá o seu carro ou você morre. A rua inteira saiu. Isso era por volta de 5 e pouca da manhã. Os filhos dele saíram de dentro de casa correndo.
E os camaradas, quando viram, começaram a correr. Um para um lado, outro para o outro. E o meu sogro olhou de lado assim, mas... O que houve? Ele falou, a família saiu e disse assim, pai, o que houve? Ele falou, o que houve, o quê? O senhor deu um grito tão grande que acordou a vizinhança inteira. Eu falei, eu só falei para ele assim, o sangue de Jesus te repreende, não vou te dar nada não. Meu sogro disse para ele, não vou te entregar nada. E o sangue de Jesus que te repreenda, Satanás. O homem saiu correndo, saiu retirado. Sabe por quê? Porque nós só vamos embora o dia que a trombeta tocar e dizer, vem, chegou a tua hora. Irmão, Deus nos libertou na sua morte. Jesus me libertou do medo de morrer. Você acredita, meu irmão, que tem gente que tem medo, pastor, até de dormir em casa sozinho com luz apagada, crente. Fecha a porta, apaga a luz, ele se mete embaixo no cobertor com 40 graus. Ele se coloca lá embaixo, se treme todo. Ele ouve barulho, ele ouve vento, ele ouve isso, ele ouve aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa, pega o Salmo de número 8, Salmo de número 4, verso 8, diz assim, em paz eu deito e durmo, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Ninguém vai tocar em você não, ninguém vai tocar em você não. Durma em paz, meu amigo, descanse, tenha uma noite de sono abençoada, porque Jesus, Ele te dá essa condição nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aí o nosso irmão, o apóstolo Paulo, tem uma visão tremenda, ele diz assim, ô morte, cadê você? Aleluia. Ô morte, cadê o teu agrilhão? Cadê o teu poder? Porque se tu não conseguiu deter o Senhor dos Senhores, tu também não vai me deter não. Eu posso morrer hoje, mas um dia eu vou ressuscitar para a glória de Deus Pai e para a honra do nome de Jesus na minha e na tua vida. Então você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não tenha medo, meu irmão, porque Jesus te deu essa garantia. Aleluia. Uma quarta situação, meu irmão. Por que Jesus se fez carne? Nós já falamos que Jesus precisou fazer essa carne para me entender. Quando você está cansado, quando você está angustiado, você pensa que Jesus não passou por isso? Fome, cansaço, sede. Lá no capítulo 14 do Evangelho de São Marcos, o versículo 43, ele entra no Getsemane e diz assim, ele teve medo, angústia e tristeza. Você sabe que quando você está sentindo isso, você não é anormal, porque Jesus sentiu a mesma coisa. Ele sentiu medo, ele sentiu angústia e ele sentiu tristeza. Quando nós estamos tristes e começamos a orar, aí Jesus lá de cima assim, eu sei o que é isso, eu passei por isso. Quando você está angustiado e começa a orar, ele diz assim, eu sei o que é isso, porque eu também já passei por isso. Quando você está desesperado, quando você não sabe o que fazer e começa a orar, ele olha de cima, eu te entendo, eu te compreendo. Foi para isso que ele precisou se fazer carne, para entender o que está passando na tua vida, para entender o que está acontecendo com você, para entender o que está acontecendo na sua vida. A Bíblia fala, meu irmão, no capítulo 6, versículo 8 do livro de São Mateus, que antes de eu dobrar o joelho, ele já sabe o que eu vou pedir. Choramanagaçu. Que coisa melhor do que isso, meu irmão? Antes de eu dobrar o joelho, ele já sabe o que eu vou pedir, mas só tem um problema. Ele disse, mas é necessário que vos peça. Deixa eu só te falar uma coisa nesta noite. Você tem diversas formas de Deus falar com você. Deus fala através de um hino, Deus fala através de uma revelação, Deus fala através de um sonho, Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um animal, Deus fala através de todas as formas, mas só tem um jeito de um crente falar com Deus. Só tem um jeito de um crente falar com Deus. Você sabe qual é? Você pode dizer qual é? É orando. Paulo escreve aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, e diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes
as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus em tudo, através da oração, súplica, mas tem um segredo maior, já vai agradecendo porque a vitória está chegando, em nome de Jesus. Crente, quando bota o joelho no chão e começa a orar, Deus entende, Jesus te entende, Ele sabe que você está precisando, e Ele diz assim: Pai, dá a Ele porque Ele precisa, dá a Ele. E Deus olha assim: mas por que você sabe? Porque eu sei, porque eu passei por isso, eu entendo eles, eu sei que eles precisam, e Deus te entende nesta noite, Deus te compreende nesta noite, Deus sabe que você precisa nesta noite. E o interessante, meu irmão, é que a gente vê tanto crente na igreja, que começa o culto com oração e fica sentado, não tem coragem nem de dobrar o joelho. Eu não consigo entender isso, irmão. Eu estou com 2 anos e meio aqui em São Vicente, nessa região, e eu me deparei com isso, e eu não consigo colocar isso na minha cabeça. Como é que um crente não tem relacionamento com seu noivo? Eu estava contando ontem lá na sede, vendo meu genro, levei meu genro para fazer o dia da noiva com a minha filha. E minha filha estava lá dentro, se arrumando naquele dia da noiva, e eu conversando com ele lá fora. Daqui a pouco eu ouvi alguém dizer assim: Rodrigo, e ela chama ele de Rô. Rô! O cidadão, quando ouviu a minha filha chamar por ele, ele disparou e foi. Eu só vi a hora que ele entrou e voltou. Eu falei: meu filho, eu não acredito que você fez isso. Você não viu essa porta fechada? De vidro. Você não viu essa porta fechada? Ele falou assim: eu só ouvi a voz da minha amada. Eu só ouvi a voz da minha amada me chamando. Quando eu ouvi a voz da minha amada me chamando, eu não quis saber de porta fechada, eu nem olhei se a porta está fechada. É assim que acontece quando você clama. Quando o noivo aclama, o noivo se levanta e diz: a minha noiva está me chamando, a minha noiva. Ele te entende, meu irmão, ele te entende, minha irmã. Bota esse joelho no chão, porque ele te entende nesta noite. Oh, aleluia! Quando um crente ele bota o joelho no chão, Jesus se levanta lá de cima e diz assim: tem alguém me chamando. O aleluia. Deus te entende. Jesus te entende, porque Jesus tomou essa natureza. A Bíblia diz que ele se fez homem, carne, para me entender. É por isso que às vezes eu estou em casa, até às vezes, meu irmão, tem dia, né, pastor, que a gente dobra o joelho, nem palavra sai, né? A angústia é tanta, a aflição é tanta que nem palavra sai. Mas aí entra um outro intercessor nessa jogada, que é o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está lá assim, o Espírito Santo chega assim, vai falando. Ele chega lá, Jesus está falando isso e isso. É coisa maravilhosa, irmão. É coisa linda. Para isso que Jesus se tornou carne, para me entender, para te entender. E na hora que ele ouve um gemido no crente, o Espírito Santo sai como um raio, se apresenta diante dele. Ele está gemendo, geme, meu irmão, porque vem vitória de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Quando a gente fala de oração, né, pastor? A gente só conta com Pedro, Tiago e João. E ultimamente esse Pedro, Tiago e João está se resumindo só a Pedro e Tiago. Nem o João está querendo mais. Parece que o povo acostumou